Aqui em Istambul, atual Turquia, onde nós tivemos a famosa e antiga cidade de Constantinopla, a grande capital do Império Bizantino, estamos exatamente junto ao Mar de Mármara, este pequeno mar que faz a ligação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Exatamente aqui neste local, próximo ao Estreito de Bósforo, nós podemos contemplar do lado de lá a parte asiática. A Ásia começa bem ali e do lado de cá estamos em continente europeu. Esta divisão entre as duas grandes áreas, dois grandes continentes tão conhecidos hoje, marca uma transição especial na propagação do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, depois de atravessar toda a região ali da Turquia Central, passando pela Ásia Menor e chegando bem próximo daqui, um pouco mais abaixo ao sul, na cidade de Troade, ali ele vai ter uma ação especial do Espírito de Deus encaminhando a direção da propagação do Evangelho de Cristo até que ele chegasse em terras europeias. A paisagem bonita deste local nos mostra essa situação de transição. De alguma maneira muito especial, o poder de Deus, a direção do Espírito de Deus aqui, como vemos em Atos capítulo 16, desejava que este Evangelho, que foi por duas vezes impedido de se deslocar para duas regiões em torno aqui desse local geográfico, chegasse finalmente em terras europeias para depois se propagar por todo o Ocidente, chegando inclusive às terras do Brasil. Entre as últimas palavras de Jesus para seus discípulos, enviando-os para fazer discípulos de todas as nações, eles chegaram a levar o Evangelho até Antioquia. De Antioquia sai essa dupla, Barnabé e Saulo, e como sabem, na segunda viagem missionária, Paulo e Silas, subindo para a região interior, vão descendo de lá para continuar esse trabalho de evangelização. Não para essas cidades mais do interior, mas chegando aqui, finalmente impedido para entrar, por exemplo, na Ásia, capital é Éfeso, naquela altura, nem entrar em Mísia, chega aqui até Troade, mais para o sul daqui, talvez 300 quilômetros. E ali vem a grande missão, ou visão melhor, em que Paulo recebe a orientação da parte do Senhor para cruzar esse estreito pedaço de água e entrar na Europa, onde nós estamos neste instante. Europa, Macedônia, uma antiga província romana, a província de onde sai Filipe e Alexandre o Grande para conquistar uma boa parte do Médio Oriente. O que interessa aqui é saber que essa missão que Paulo recebe tão claramente do Senhor leva o Evangelho não somente para a Europa, mas também para continuar através da história e chegar a regiões onde nós que estamos aqui hoje temos recebido o Evangelho e para que o Evangelho chegasse até o hemisfério ocidental. E hoje os missionários que saem de todo lado vêm em razão desse movimento de leste para oeste. As palavras de Jesus foram: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Entendido pelos discípulos que esses confins da terra seria Roma e finalmente sabemos que seria mais para o ocidente ainda. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito
ali ficamos vários dias. No capítulo 16 de Atos, agora, depois de termos visto e apreciado as paisagens de Neápolis, do belo mar, do lado aqui do continente europeu, nós podemos entender o que acontece. Paulo tem a maravilhosa direção de Deus e ele é chamado para vir à Macedônia. E depois, então, de chegar em Neápolis, ele vem para Filipos e aqui vai começar a proclamação do Evangelho em terras europeias. É interessante notar e observar que aqui no meio da segunda viagem missionária, Lucas acompanha Paulo atravessando para cá, ele entra no navio e começa então a partir daí a ser companheiro de viagem. E o que nós vamos descobrir? Chegando na cidade de Filipos, nós não vamos ter um lugar como em muitas outras cidades, como vai ser o caso, por exemplo, de Tessalônica, não haverá uma sinagoga, mas apenas um lugar de oração. E neste lugar, Paulo vai encontrar uma mulher chamada Lídia, que é da cidade de Tiatira. Na verdade, o seu nome provavelmente não é esse, mas é uma referência ao lugar de onde ela vem. E ela é uma comerciante de tecido de púrpura. E o Deus Todo-Poderoso, soberano, que age dirigindo todas as coisas em Atos, abre o coração de Lídia e ela é a primeira convertida em terras europeias. E nos surpreende muito o que vai acontecer aqui, porque Lídia é uma mulher, ela é interessada nesse Deus de Israel, ela é uma mulher, inclusive, que vive sozinha, seguramente não tem marido, talvez fosse viúva ou solteira, e ela recebe esta palavra e abre o coração para o Evangelho, e assim o cristianismo começa a sua trajetória no mundo ocidental, que vai transformar a história da Europa, do Ocidente, consequentemente de toda a humanidade. Tudo começa de uma maneira muito simples. E aqui nós podemos nos alegrar nesse projeto do Rota 66, quando chegamos aqui. Porque aqui estamos em Filipos, neste belo e extraordinário local que comemora este pedaço de rio, que comemora exatamente o lugar onde Lídia foi batizada. Lucas vai chamar atenção para nós que a obra de Cristo Jesus, o Deus encarnado, não se confunde com uma imanência que havia no paganismo, quando a divindade se perdia no ambiente da própria criação. Mas também não era uma transcendência desconectada da realidade, quando Deus estava tão distante que ele não era mais alcançável. Esse Deus que se revela em Cristo Jesus, especialmente em Atos, em Lucas, vai mostrar um cuidado especial pelas pessoas desvalorizadas. E aqui é muito extraordinário e belo ver que essa mulher recebe atenção especial. Lucas vai nos mostrar como mulheres, especialmente mulheres de posição elevada, mulheres gentias, que estavam interessadas no Deus de Israel. Tinham aí ouvido coisas extraordinárias que mexiam com o seu coração. Agora, sim, sem qualquer formalidade do judaísmo tradicional, sem o desprezo que sofriam no ambiente pagão, sem uma espécie de posição de discriminação e de distanciamento do judaísmo, aqui começa o Evangelho atingindo a figura das mulheres e, consequentemente, dos gentios, de todos aqueles que se julgavam e se sentiam distanciados de Deus. Você que acompanha esse estudo, Deus ama a sua vida e tem um interesse tão especial por você, mesmo que tantas vezes você se sinta distante, indigno, pecador. Este é o Deus amado, maravilhoso, que se revela no livro de Atos, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Entre as últimas palavras de Jesus, falando para os seus discípulos em Jerusalém, antes de ser elevada para a destra do Pai, falou que eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quando Paulo
na cidade de Troade, para o sul de nós, onde estamos aqui, recebeu aquela visão de noite de alguém chamando-lhe para vir ajudá-lo e ajudar eles. Ele sentiu que era Deus mandando que ele cruzasse para o lado europeu da Ásia para ele pregar o Evangelho. E entendeu exatamente assim que ele deveria cruzar este estreito istmo de água, como se fosse um rio do mar, e cruzar para a cidade de Neápolis e subir para Filipos. É impressionante como Paulo recebeu essas ordens da parte do Senhor para não ficar mais na Ásia, mas para ficar justamente na Europa. Porque isso teve uma influência tremenda para o resto da história até o dia de hoje. O fato de que o Ocidente é envolvido com o cristianismo, em contraste com a parte do mundo que não tem ouvido o Evangelho, é o fato que, começando de Jerusalém, subindo pela Ásia Menor, chegando em Troade, Paulo recebe esta ordem da parte do Senhor com esse convite que ele entendeu era para chegar e pregar o Evangelho na Europa. Da Europa foi indo para o Ocidente, chegou finalmente em Roma e depois chegou os missionários para passar para toda a região e finalmente chegar no outro hemisfério, e daí o Evangelho tem se espalhado até lugares que nós conhecemos também, como as Filipinas e China. Realmente o mundo evangélico de hoje, que vai aumentando, foi justamente esse movimento de leste para oeste, e não na direção oposta, que também alguns foram para lá, por exemplo, para a Índia, para o Egito. Mas esse movimento de Paulo, que a palavra de Deus fala que para chegar nos confins da terra seria justamente chegar em Roma. Filipos, lugar de conflitos de poderes. Impressionante que nossa chegada até aqui, para filmar esta região, é por causa do poder militar de Roma. Poder militar de Alexandre o Grande e seu pai Filipe, razão do nome da cidade Filipos. Se não fosse a guerra em que Otávio Augusto e mais Marco Antônio tivesse vencido Cássio e Bruto, Filipos não existiria. É por causa da vitória sobre estes pretendentes a estabelecer novamente a democracia em Roma que esta cidade se tornou uma espécie de cidade-colônia romana, em que todo mundo falava até latim e que relembrava dessa batalha em que eles venceram os poderes contrários. E Augusto então firmou seu poder depois de vencer Marco Antônio. Outro poder que se manifesta no livro de Atos é o poder demoníaco. A possibilidade de uma escrava não somente fazer adivinhação, mas também falar do futuro. Naturalmente, nós entendemos que Satanás só tem poder sobre o futuro e poder descrever esse futuro se ele controla esse futuro. Sabemos que Deus que controla todas as coisas, e a razão que ela pudesse falar desse futuro ou adivinhar as coisas foi porque Satanás revelava para ela. Nós vemos aqui o conflito do poder econômico. Se não fosse aquela moça escrava poder falar do futuro e poder dar direção às pessoas, ela não daria lucro aos seus donos. Paulo traz um outro poder, o poder de Deus. E quando ele chega aqui em Filipos, e ele exorciza aquele demônio, ele entra em conflito com esse poder de Satanás e mostra que Deus tem mais poder
do que o próprio diabo. E uma vez que essa moça não tinha mais aquele espírito de pitonisa, o resultado foi que Paulo foi preso nesse local aqui. A multidão se levantou contra ele, os pretores, os magistrados também levantaram contra ele, tiraram as roupas dele, açoitaram-lhe junto com Silas e jogaram nesta prisão, colocando suas pernas no tronco. Agora, temos um poder aqui também do Evangelho, porque em vez de eles ficarem lamentando e chorando por tudo que tinham sofrido, eles ficam cantando e orando. É uma coisa maravilhosa ler na Palavra de Deus como o poder do Evangelho tem para transformar situações terríveis de muito sofrimento em motivo de alegria e de satisfação. Mais uma coisa que reconhecemos aqui é o poder de Deus em mandar um terremoto que vai destruir esta prisão de tal modo que os presos ficam soltos e podem fugir. Razão que o carcereiro, que nunca imaginava que pessoas ficariam esperando que ele voltasse a aprisioná-los, tira sua espada para se matar, porque se ele tivesse deixado um só prisioneiro escapar, ele mesmo poderia ser morto. Mas Paulo, vendo, grita: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém está fugindo. Razão então que mostra o poder do apóstolo Paulo falar para esse carcereiro e criar nele um sentimento de absoluta necessidade de conhecer o mesmo Deus que Paulo conhecia. Resultado, que ele pergunta a Paulo: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Resultado, a palavra do Evangelho vem para o coração daquele homem endurecido, totalmente pagão, e ele se entrega ao Senhor Jesus, ele fica cheio de alegria, diz o texto. E não somente fica com muita alegria, ele se prostra diante de Paulo e Silas como se fossem deuses. Naturalmente, Paulo não gostava daquilo, e logo ele ensinou que quem ele deveria adorar seria Deus. O poder que mandou esse terremoto, o poder que trouxe Paulo para cá e o poder que salva as pessoas. Resultado que o carcereiro se converteu, se entregou ao Senhor Jesus, todos de sua casa também, e logo eles mostraram sua convicção através do batismo. No batismo, a pessoa rejeita a sua vida anterior, aceita essa nova vida de ter morrido e ressuscitado com Cristo. O resultado que nós temos aqui muito claramente é na carta aos Filipenses. Aquele que começou uma boa obra em vocês vai terminar até o fim. E não somente isso, de criar nesses macedônios e esses ex-soldados, filhos de soldados, netos de soldados que venceram naquela guerra tão perto daqui, de mostrar que tem um poder também de amor, de maneira que esta igreja de Filipos, que mandou ofertas para Paulo, que cuidava dele quando ele foi preso novamente em outro lugar, talvez em Roma, talvez em Éfeso, o resultado foi que ele recebeu e ele prometeu que Deus supriria as suas necessidades. Porque esta gente não era muito rica, não. Eles deram das suas necessidades, ofereceram para ajudar o próprio apóstolo Paulo. Pela graça de Deus, os poderes foram vencidos e o que restou foi o poder de Deus e o poder do seu amor derramado nos corações dos seus filhos. O Evangelho prossegue vitorioso aqui na cidade de Filipos, como vimos na vida de Lídia e da escrava que fora libertada de demônios, e o apóstolo Paulo prossegue no seu ministério, mesmo tendo sofrido, sendo preso e finalmente com a conversão do carcereiro de Filipos. Estamos, como já observamos, vendo essas imagens que
saem da história e falam diretamente ao nosso coração, e o que isso quer nos ensinar quando fazemos esse desfecho de Atos capítulo 16, aí por volta da metade da segunda viagem missionária de Paulo aqui em terras gregas. O que chama a nossa atenção é que a vida daquele carcereiro de Filipos mostrava o que era o referencial de segurança. Aquele homem, num contexto romano, onde tanta gente estava numa situação de escravidão e muito sofrimento, tinha uma estabilidade, enquanto Paulo, que era dono de uma estabilidade extraordinária em termos culturais, socioculturais, cidadão romano, à vontade no mundo judaico, à vontade no mundo gentílico, alguém que tinha tudo e considerou tudo perda por amor a Cristo. Este homem que não tem segurança, que ora está preso em Éfeso, aqui em Filipos ou em Roma, em toda parte, sofrendo naufrágios, tudo isso, está tranquilo, seguro e trazendo verdadeira libertação da prisão daquele carcereiro de Filipos. É interessante pensar sobre a nossa vida. Será que em tanta liberdade não estamos muito mais presos do que quem esteve aqui dentro desta prisão? Será que aquilo que aparentemente nos liberta não traz aprisionamento terrível? Será que podemos compartilhar do grande apóstolo Paulo e seu testemunho de uma verdade viva que liberta e nos ensina verdadeiramente o que é salvação e liberdade por meio de Cristo Jesus?